Muito bem, graças ao nome precioso de Jesus. Vamos ao texto bíblico nessa manhã. Nós temos um tema. Toda essa semana nós vamos trabalhar com mulheres da Bíblia. E mulheres da Bíblia, mas que trazendo para o nosso tempo, são mulheres como a gente, no tempo de hoje. Então nós vamos começar com uma meio polêmica, mas real. Então o tema nosso hoje é a prostituta que mentiu e entrou na linhagem de Jesus. Chocou? A prostituta que mentiu e entrou na linhagem de Jesus. Vamos ao texto bíblico, Josué 2, 4 e 5. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Esse é o texto do livro de Josué, capítulo de número 2, e a história de Raabe. E a Bíblia, a palavra de Deus, deixa bem claro algumas coisas. E o que amamos na palavra, gente, é que a palavra é a verdade, a palavra não se contradiz, a palavra começa em Gênesis até Apocalipse, os livros canônicos todos foram inspirados, revelados, e à medida que eles foram sendo catalogados como canônicos, eles tinham realmente uma linha central da visão e da revelação de Jesus Cristo. Desde o livro de Gênesis até Apocalipse, o tema central é a redenção através de Cristo Jesus. Até porque, quando o homem peca, como Deus é Deus, sabia que ia acontecer, que o homem ia pecar, então Deus já inspira toda a Escritura com o plano central da redenção através de Cristo Jesus. E hoje nós temos uma mulher prostituta e que mentiu. A Bíblia chama de prostituta, a prostituta Raabe, a meretriz, é mais fino, é menos degradante. Há umas versões que já chama de meretriz, mas a versão nossa chama de prostituta, que é a mesma coisa, é só uma questão de sinônimos. Hoje temos o privilégio de lhe apresentar Raabe, uma mulher muito inteligente, perspicaz e de uma vida não recomendável pelos padrões da sociedade e também da religiosidade do seu tempo e do nosso tempo também. Mas quem foi Raabe e por que ainda hoje falamos dela? Quem foi essa prostituta que ainda hoje, meu Jesus Cristo, nós falamos dela, isso 1400 e tantos anos antes de Cristo aconteceu esse episódio. E ainda hoje, no século 21, a gente fala de Raabe com tanta alegria, com tanto gozo, com tanta segurança. Isso significa dizer que Jesus, que a Bíblia, que Deus, que o plano divino, no plano divino está a inclusão. Todo mundo tem direito ao perdão, à redenção, à salvação, à libertação, à restauração, à vida eterna com Cristo, à salvação em Cristo Jesus através do seu sangue derramado na cruz e da sua ressurreição, deixando o túmulo vazio. Então a inclusão é exatamente o que o Evangelho de Jesus faz. Eu me lembro que agora me veio à memória uma
um momento muito nosso na Venezuela e que se tornou marca da nossa vida na obra transcultural, quando nós começamos a fazer os desfiles no aniversário da igreja, 23 de outubro de cada ano, a gente saía para a rua fazendo um desfile no setor onde trabalhávamos, e uma das placas grandes era: o Evangelho une os povos. Era a bandeira do Brasil unida com a bandeira da Venezuela. O Evangelho une os povos. Está aqui. O Evangelho não separa, o Evangelho não distancia, o Evangelho não tem preconceito, o Evangelho não faz acepção de pessoas. Então, isso é a palavra real, é o que a Bíblia nos mostra quando incluiu Raabe nas páginas da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento e no Novo, consolidou em 3 passagens fundamentais. Quem foi Raabe? Uma meretriz que vivia na cidade de Jericó quando Israel invadiu Jericó de caminho a Canaã, quando foi na tomada das terras rumo a Canaã. A história de Raabe é registrada no Antigo Testamento, no livro de Josué, além de outras referências no Novo Testamento, que veremos posteriormente. O nome de Raabe tem uma significação no hebraico e possivelmente tem uma ligação com uma palavra que dá um sentido de largo, de largueza. Quer dizer, apesar da vida exclusiva que ela tinha e não inclusiva, que ela começou a ter uma vida inclusiva quando conheceu a Jesus, ela era tida como fora da sociedade, era distanciada, mas ela tinha o significado do nome dela, falava de largo, de largueza. Alguma coisa ia acontecer com Raabe. A Bíblia conta, e a história começa exatamente assim. No capítulo 2, Josué enviou 2 homens desde Sitim, que era onde estava o acampamento, antes da tomada de Jericó. Ele manda secretamente 2 homens a Jericó para espionar a terra. Quando esses homens chegam, a intenção era de conhecer a terra. Eles foram e se hospedaram na casa de Raabe. A notícia de que os espias dos filhos de Israel estavam na cidade chegou ao rei. Então o rei exigiu que Raabe entregasse os espias. A casa de Raabe, por que eles foram para a casa de Raabe? Há uma linha na história, nos comentaristas, que diz que além de prostituta, a casa de Raabe era uma casa tipo uma hospedaria. Então hospedavam os homens, tinha homens e mulheres, hospedavam homens que iam à procura das mulheres na casa conhecida de todos os homens na cidade de Jericó. A casa ficava em cima do muro, você já sabe disso, nós já estudamos e a Bíblia nos relata. O rei chega, o ponto que nós queremos conversar com vocês nessa manhã, queridos, é exatamente a situação da mulher e como Deus trabalhou para incluir essa mulher, como Deus não rejeitou, como ela fez, por que ela entrou na história de Jesus. Você viu que o tema é uma prostituta, ela além de ser prostituta, mentiu, mas entrou na linhagem de Jesus. Você queria uma prostituta na sua linhagem? Você nem falaria. Menino, agora eu li uma matéria de um membro da Casa Real lá da Inglaterra e casou uma filha dele e foi assim, claro, pela pandemia, mas foi uma cerimônia feita para 20 pessoas, bem só da família, porque o pai da moça, que é da linhagem real, ele estava envolvido com um magnata que estava envolvido com crime de pedofilia, então a imprensa ia cair em cima, e tudo isso, quer dizer, foi feito bem escondido para que o mundo não tomasse conhecimento. Então você imagine se iam aceitar
que a mulher que era prostituta entrasse na sua linhagem. Não escondia. Eu me lembro, deixa eu dizer outra coisa que eu conto tudo a vocês, muito real. Gente, a minha irmã mais nova, que morreu faz anos, quando ela fugiu, ainda era do tempo de fugir, olha aí como é antigo, com o marido, com o que foi marido dela, e a gente soube, eu cheguei para papai e disse a papai muito angustiado, ela era a caçula da casa, papai disse, tem que casar. Eu disse, papai, não case agora não, deixa um tempo ela viver com esse moço, porque vai que ela não se entendeu, não ama, não é o que ela quer, e para descasar vai ser muito mais difícil. Mas papai disse, não, na minha família todos se casam. Sabe aquela coisa de princípios nossos, de paradigmas nossos, que está certo, mas que o evangelho é contra os paradigmas nossos. Eu não posso culpar o meu pai dele ter actuado daquele jeito. Seria um escândalo, seria assim uma desonra. Mas no evangelho, gente, é isso que eu quero que você entenda, o que a Bíblia está mostrando. Meu Deus, que coisa grande! Aonde a Bíblia nos leva nessa manhã, que caia a máscara nossa e que possamos abraçar e entender que no evangelho de Jesus há lugar para todo mundo. No banquete do Senhor há lugar para todos os que querem entrar e se sentar na mesa com o rei. Então o rei, voltamos à história. O rei de Jericó, a história de papai com a minha irmã, ela casou, papai fez o casamento bonitinha, ela se casou de papel passado, depois ela morreu e aí foi pra glória e pronto. Mas ela casou, papai casou a minha irmã, pelo nome da família, pela honra, entende? Então Cristo não pensou nisso quando ela foi incluída na linhagem dele. Então há esperança para você, querida. Não sei o seu estado, não sei que tipo de vida você tem, não sei qual é a sua sexualidade, mas o que eu quero que você saiba nessa manhã, que há perdão, há uma linhagem real que você pode tomar parte, a salvação, a restauração, a bênção de Deus para a sua vida. Alegre-se, não importa onde você está, o que importa é a decisão que você tome, e é isso que você vai ver o que aconteceu. Então, quando o rei de Jericó descobre que os homens chegaram e que foram para a casa de Raabe, ele manda mensageiros à casa de Raabe. Quando chega na casa de Raabe, Raabe diz o quê? É verdade. O segundo passo era uma prostituta. Aí agora o rei chega na casa de Raabe. Cadê os homens? Você hospedou. É verdade. Eles vieram aqui, mas já estava escurecendo e antes que fechassem os portões da cidade, eu mandei eles ir embora. Verdade? Mentira. E você sabe que se você ler a Bíblia, você sabe que ela não fez isso. Ela pegou esses homens, levou para a parte de cima e como um celeiro tinha palha, tinha umas coisas por lá e ela camuflou eles, escondeu eles lá. E quando escondeu, desceu, você pode ler toda essa história no capítulo 2 de Josué. Ela desce e diz aos homens, não está aqui não, ó, eles saíram. E tem mais um detalhe, ela era tão perspicaz, ela era tão inteligente, que ela diz, ó, eles foram por aqui, dá uma rota contrária à rota que eles iam sair para chegar no acampamento quando eles fossem embora. Mas por que ela fez isso? Aí é que está o problema. Aí é que está o mistério. Aí é que está a chave. Tinha um propósito porque Raabe fez isso. Ela tinha duas opções. Como era prostituta, se ela ganhasse alguma recompensa financeira pelo caso deles serem homens e ela ser prostituta, servindo como o corpo dela para aqueles homens, então ela teria algum recurso financeiro.
Essa seria uma das linhas. Mas não foi isso que fez Raabe esconder aqueles homens. O que fez Raabe esconder aqueles homens, gente, queridos, acreditem que o que levou a grandeza a ela entrar na linhagem de Jesus foi simplesmente ou decididamente o fato de que ela creu em Deus Jeová. Foi. Aí ela diz, olhe, no versículo 16 do capítulo 2, ela diz, não é ainda lá não. Ela diz que a cidade está atemorizada, que o povo também falou sobre o grande pavor que tomou conta do coração do povo, pois sabiam que o Deus de Israel é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ela faz a primeira declaração a Josué. Olhe, gente, eu sei que o Senhor a entregado, o Deus Jeová, o Deus Javé, a entregado essa terra a vocês, aos israelitas. Eu sei a história todinha de tudo que ele fez no deserto, de como ele destruiu os reis, o rei de Seom e Og, rei dos amorreus. Eu sei como ele abriu o mar, eu sei como ele mandou o maná, eu sei como ele abriu a terra e tragou os rebeldes. Gente, o povo de Jericó sabe de tudo isso. Eu creio, homens, que o Deus de vocês é Deus no céu e é Deus na terra. Por isso, eu tenho que fazer um acordo com vocês. Eu preciso que vocês salvem a minha vida. Por que ela pediu que salvasse a vida dela e da família dela? Porque ela entendia que o Deus que tinha feito isso, todos esses milagres, era diferente dos deuses pagãos que ela conhecia ao redor das cidades que ela vivia. Então Raabe, como era uma mulher prostituta, tinha muito contato, muito conhecimento, sabia toda a história. Mas no coração ela guardou o temor a Deus. E ela disse outra coisa. Ela deu todas as fichas aos espias. Ela disse, e tem outra coisa, o coração do povo está desmaiado de temor. Está todo mundo frouxo, todo mundo com medo. Agora, vamos fazer um acordo. Por favor. Eu sei que Deus entregou essa terra a vocês. Agora, quando vocês entrarem, lembrem-se de mim e da minha família. Olha aí. Então, os espias disseram a ela uma coisa. A casa era feita em cima do muro. E eles disseram a ela uma coisa: coloque num fio de escarlate, um cordão vermelho. Por que não foi de outra cor? Por que não foi outra coisa que eles pediram para proteger a vida dela? Porque tudo aquilo apontava para a redenção em Cristo Jesus. Josué não podia perdoar os pecados de Raabe. Josué não tinha poder para restaurar Raabe, mas o Deus em cuja presença estava os espias e Raabe naquela noite ou naquela tardezinha de planificação, sabia
que Cristo vinha e que o sangue derramado na cruz, o sangue carmesim, o sangue escarlate, o sangue vermelho, louvado seja Deus, restauraria completamente, enxertaria Raabe na videira verdadeira e ela passaria de prostituta à linhagem real de Cristo Jesus. E os espias disseram a ela: muito bem, acordo feito, se você não nos entregar, nós cumpriremos a nossa palavra. Eita! Mas é uma mentira, ademais de prostituta, é uma mentira. E o que nós vamos fazer? Muito bem, eu vou lhe trazer um outro texto antes de caminharmos para finalizar. Se lembra, é por isso que a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia se completa. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Preste bem atenção. Se lembram das parteiras do Egito, Sifrá e Puá, lá no começo, capítulo 1 de Gênesis, de Êxodo, quando elas desobedeceram a ordem de Faraó, quando elas mentiram para Faraó, a Bíblia não faz menção da mentira delas. A mesma coisa que não faz menção da mentira de menção que eu digo, não enfatiza, não foca como relevante a mentira. A Bíblia diz, o escritor diz lá em Êxodo, o mesmo que aconteceu aqui com Josué. Ele diz, porque elas temeram a Deus, Deus as abençoou, lhe dando famílias. Foi assim? Então aqui é o mesmo segmento, era um motivo. Elas se temeram a Deus e arriscaram a vida dela, porque tem algo sobrenatural aqui, e entre obedecer ao homem e a Deus, eu vou arriscar minha vida. Fez Sifrá e Puá, a mesma coisa Raabe, eu dou a minha cabeça à guilhotina ao rei de Jericó, mas eu não entrego os espias, porque eles são mensageiros do Deus Jeová, do Deus verdadeiro. E nada mais agrada o coração de Deus do que você o ter como único Deus verdadeiro. Qual é o primeiro grande mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente e de todas as tuas forças. Deus não aceita a idolatria exatamente porque a substituição é colocar um outro Deus no lugar dele. E ele não dá a glória dele a ninguém. O trono, o senhorio, a majestade é dele. Então, entre decidir ficar com a glória do rei do Egito, do Egito, no caso das parteiras, ou ficar com as beneplácidas do rei de Jericó, Raabe disse, não, eu vou protegê-los, porque protegendo a eles, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. E é coincidência? Não, é revelação da palavra. Porque temeu a Deus, Deus a abençoou com uma família. Entretanto, a narrativa de Raabe não se resume somente no Antigo Testamento, ela chega ao Novo Testamento, e ela está no livro de Mateus, no livro de Hebreus e no livro de Tiago. Louvado seja o nome de Jesus. Com base no capítulo 6 de Josué, Raabe foi aceita com honra entre o povo de Israel. Quando entrou o exército para destruir, os espias tinham dito, coloque toda a sua família na sua casa e ponha o cordão, e quando a gente viu o cordão escarlate, nós vamos saber que é a sua casa, e todo o exército lhe vai proteger. A bênção, o sangue de Cristo lhe protege, o sangue de Cristo lhe perdoa todos os seus pecados. Então ela tem
no livro, na genealogia, em Mateus, está lá Raabe como mãe em Israel, na linhagem do rei Davi. Quando você chega na Epístola aos Hebreus, irmãos, queridos, sejamos mais misericordiosos. Aprendamos que a graça cobre, restaura, que a graça explica o que você não pode explicar. Quando a gente chega na epístola, na galeria dos heróis da fé, Raabe está incluída na galeria dos heróis da fé, onde ela é enfatizada a sua fé que inspirou a um ato tão decisivo e praticado por ela, o ato de fé. Pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Galeria dos heróis da fé. Hebreus, Tiago completa e diz assim: e de igual modo, Raabe a prostituta não foi justificada pelas suas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? A fé sem obras é morta. A fé com religiosidade é morta. O que Tiago está dizendo? Não adiantava ela ter dito: eu vou entregar porque eu não vou mentir, e ter acabado com a vida dos espias e com todo o plano que Deus tinha determinado para aquela hora. Mas Deus sabia que podia contar com Raabe. Não importa o seu passado, não importa de onde você saiu, não importa quem você é, não importa se prostituta, não importa se lésbica, não importa se homossexual. O que importa é que você nessa manhã saiba que há um Deus que mandou Cristo morrer na cruz do Calvário por você, e há perdão, há liberdade, há respeito e há saúde para a sua vida. O que aconteceu com Raabe, ela deixou essa vida. Quando você tem um encontro com Cristo Jesus, a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Os pecados foram perdoados. Assim, querido, levante a cabeça. Mulher, não se preocupe com o seu passado. Não carregue um sentimento de culpa. Tema o Senhor seu Deus e você será prosperada em todas as áreas da sua vida. Fique aí e no final a gente vai orar pela alegria e pela restauração da sua vida, no nome de Jesus.